Fresquinho, fresquinho de viagem do que nos Não, já comi aqui, obrigado. Tá? Então, primeiro queria... Um senhor com todas as energias. Mas queria comentar que eu estava justo agora ouvindo o shiur, de que tem a Parashá que conta pra gente sobre o acendimento da menorá. E o nome da Parashá fala Behalotcha, quando você subir. Em português a palavra acender, com SC e com C é parecido, acender. Acender a vela, ou acender significa subir. Nossos sábios dizem que quando você acende a vela, você tem que acender ela de tal forma que ela consegue pegar sozinha. Queimar sozinha, sem você precisar ficar ela segurando. Então você espera lá até ela começar a pegar sozinha. Então a prova que uma sinagoga, uma comunidade está indo bem é quando o rabino sai e a gente vê o que acontece. Então Baruch Hashem, pelo menos pelas notícias que eu recebi pelo WhatsApp, eu não verifiquei na câmera, mas que tudo realmente correu muito, muito bem. Shkoyach a todos. Sem rabinos, todos viram rabinos, todo mundo vira, cada um assume responsabilidade. Então, essa é a maior prova que Baruch Hashem, a chama está dentro de cada um. E que a gente viram cozinheiros. Verdade. Não faltou. Tem que valorizar. Não faltou café da manhã, nem no domingo. Então, que Hashem possa abençoar sempre todos nós, Baruch Hashem. É uma das coisas que lá no Kinos estavam comentando, né? Um dos rabinos falou. Ele falou, eu estando aqui hoje, tem gente que infelizmente talvez não vai colocar tefilim. Na minha cidade pequena, eu estando aqui, tem gente que não vai estar... Mas é igual a ambulância. Quando ela está indo para o hospital, salvar alguém, está indo buscar alguém, se ela está sem gasolina, ela precisa parar, vai ser obrigada a colocar. Então essa é a época que a gente precisa estar lá e se reabastecer. Realmente foi um reabastecimento muito especial, muito bom. Já passei alguns anos que não ia. Então, como está fresco ainda, eu vou compartilhar algumas coisas fantásticas que foram lá, que realmente mexem com a gente e dá força para a gente se conectar cada vez mais com Hashem. Zaquinho, foi bem aqui? Tudo bem? Veio rezar direitinho? Veio rezar direitinho? Viemos rezar. Então, tá bom. Não todos os dias, Escuta, venha falar. Viemos vários dias. Eu não quero saber. O importante é que tinha minyan. Sim. Tá bom. Baruch Hashem, que bom. Shkoyach. Eu vou viajar mais vezes. Só para ver se realmente... Bom, tem muita coisa bonita para contar, mas só saindo daqui de São Paulo, a gente já estava, se encontra metade dos rabinos de São Paulo também no mesmo voo, todo mundo indo junto, então já é uma coisa especial. Do meu lado eu fui com meu irmão, do outro lado eu tinha um outro rabino aqui de São Paulo, a gente vai junto, é muito especial. Você chega lá, você vai direto pro túmulo do Rebbe, pro Oel. Mandei mensagem para todo mundo. Antes de sair daqui, eu estava com meu irmão falou, eu mandei para todo mundo. Eu falei, se eu mandar vai aparecer tanta mensagem. Aí ele falou, mas esse é o nosso, temos que fazer isso, temos que dar oportunidade para as pessoas se conectarem, pedirem brachá para o Rebbe. Aí eu mandei nos meus listas de transmissões. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, já estava com pouco sinal, porque eu estava já dentro do avião. Cheguei lá, tinha acho que umas 150 mensagens para o Hashem. Escrevi em hebraico, você entendeu? Eu, mais ou menos. Eu não reescrevi, eu estava dentro do Oel e eu li nome por nome. Passei nome por nome, rezei por cada um, deu para... Eu via de quem era a mensagem, via de quem era o nome, deu para me concentrar, pedir realmente, mentalizar por cada um, falar o nome de cada um e Bezrat Hashem, que Hashem sempre abençoe a todos. Então, parte da Shlichut, quando você vai numa missão, se alguém te dá uma missão, você vai até o lugar, faz a missão, depois você tem que reportar, falar, olha, fiz a missão, está completa, pelo menos tentei fazer o que eu pude. Então você voltar para lá e você dizer, eu estou aqui numa missão, a gente não tá confortável no Galuta. A gente, comparando com outros rabinos que a gente vê lá, que estão num lugar onde tem, o cara está me falando, ele está numa cidade onde tem uma faculdade que tem 350 judeus. Claro, cada judeu é infinito, mas você vai comparar com quem mora em Genópolis, né? Então, e os filhos dele ainda são pequenos. Estava voltando agora no avião, estava vindo para o Brasil, um brasileiro, ele casou com a filha do rabino da Tailândia. Então ele está numa pequena cidade na Tailândia. Está vindo aqui só para visitar os pais por alguns dias, depois vai para a Tailândia. Então você pode imaginar como que é o judaísmo nesses lugares, é uma coisa de louco. Um dos vídeos que mostraram durante aquele famoso banquete, aquele jantar, eu não sei se alguém acompanhou, mas foi o Shliach da Jamaica. Na Jamaica, um mês e meio atrás, teve um tornado, um furacão, uma coisa fora de... Eu lembro que no dia, o escritório geral mandou um e-mail para todo mundo, reza por eles, porque
que eles tinham perdido o contato. Nem sabiam como estava a situação deles. Eles estavam preparados mais ou menos, mas não preparados para o nível que ia vir. Então, eles mostraram a destruição da sinagoga, de como realmente afetou eles lá. Israel mandou isso para lá. Depois, sim, mas durante sim. Foi né, atacou eles pesado. Mas o que ele comentou é que quando chegou na Jamaica, uma pequena cidade, os israelenses que aparecem lá e mochileiros e outros turistas, o que você está fazendo aqui? Tipo, eu estou indo para o fim do mundo, eu achei que aqui eu ia estar... Ninguém ia me incomodar. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você não tem para onde você fugir. Você vai lá, você chega lá, você vai ter alguém no teu pé te lembrando que você é judeu. E se você em Israel não lembrava, aqui você vai lembrar. Então, é realmente assim, os buracos que eles se enfiam, que é uma coisa... A minha geografia, meu curso de geografia não é da escola, que eu não lembro nada, mas é mais quando você vai lá e ele fala o Shliach começa a falar um monte de nomes lá, de países, de cidades que você nunca ouviu na vida. Então, minha aula de geografia é lá, você aprende onde cada um está. Realmente, compartilhar um ou dois pensamentos, mas entre tantas coisas bonitas que a gente viu, mas teve a entrevista, uma das pessoas que falou em um dos jantares, foi o rabino lá de Manchester, onde teve o ataque terrorista, infelizmente, Yom Kippur. E ele falou em um dos momentos, ele contou como foi, etc. Os detalhes trágicos a gente sabe, infelizmente. Mas depois que, entre aspas, acabou o evento, né, a polícia já tinha vindo, a polícia teve 2 ou 3 tiros que eles deram, na verdade, estavam tentando acertar o cara, eles estavam do lado de dentro, tentando segurar a porta, e pelo tiro da polícia, acho que um morreu e 2 ficaram muito feridos. Foi muito, muito triste. Fora que o cara já tinha atacado 2, 3 pessoas, não se lembra os detalhes. Mas um ponto que ele falou, ele se viu numa posição muito... o que eu faço agora? Era Yom Kippur e era de manhã de Yom Kippur, não? De manhã, e aí ele precisava... O que eu faço agora? E aí ele falou, naquela hora eu pensei, o que faria um shliach, um verdadeiro rabino enviado do Rebbe no meu lugar? E ele pensou, mentalizou alguma pessoa que ele se inspira. Ele falou, bom, temos que continuar, não tem, a gente não pode, eles querem parar a gente, né, mas a nossa função é mostrar que Am Israel Chai. E eles continuaram, não sei se foi no mesmo lugar, foram para outro lugar e fizeram a reza, né, do jeito que dava, mas fizeram a reza. E aí o tempo foi passando e de repente começa a aparecer televisão, rádio, depois de Yom Kippur, né? Yom Kippur ele não dá entrevista. E de repente ele tem que ser o cara que tem que dar as caras. Eu que tenho que falar o que aconteceu, como aconteceu, transmitir uma mensagem. E aí ele entendeu que quando ele teve esse pensamento, o que faria um grande rabino no meu lugar, que esse grande rabino tinha que ser ele agora. Hashem colocou ele naquela missão, que ele tem que ser Ele era um rabino numa sinagoga, digamos assim. Pelo menos se enxergava como um rabino pequeno, numa sinagoga pequena, num canto do mundo e pronto. Mas de repente ele entendeu que Hashem colocou ele lá. Eu tenho que ser esse grande rabino. Eu tenho que ser aquele que vai agora step up, se fala. Eu vou dar o passo à frente e você eu mesmo. Fala. Perdão, eu li que esse é o rabino que segurou a porta para que não entrasse? Sim. Então ele foi consagrado como, né, foi com a coragem que ele teve. Ele com outras pessoas, né? Pelo menos pelo que ele fala, ele não conta muito dele, ele conta que as outras pessoas se colocaram na frente, etc. Ele estava junto, mas ele não dá muito ênfase para o que ele fez. E a mensagem que ele estava dando, que a gente às vezes se enxerga como pequeno, a gente pensa, outra pessoa no meu lugar, outra pessoa faria melhor, tem rabinos maiores do que eu, tem pessoas maiores do que eu, mas a Hashem dá a missão de cada um, coloca a gente no lugar onde a gente tem que estar, lá que a gente tem que estar, e a gente tem que estar pronto para responder, pronto para agir da maneira que a Hashem espera da gente. Então ninguém é pequeno, ninguém está à toa em qualquer lugar, a gente está no nosso lugar, e outras pessoas compartilharam coisas parecidas, que eles um estava no lugar onde até essa história é bonita, esse rabino que contou, ele não era rabino, ele morava na China, ele e a esposa, era um cara religioso, mas não era rabino, e ele morava na China e de repente de uma cidade lá pequena, convidaram ele e falaram, olha, a gente precisa de alguém para cuidar aqui do judaísmo, não temos ninguém, a gente precisa de você. Se você vier, a gente vai te dar casa, comida, salário. Falaram para ele, né, tudo que as condições que iam dar. E aí ele entrou em contato com, eu não sei exatamente como foi, mas
o escritório geral de Shluchim falaram, tudo bem, você vai virar Shliach. Ele falou, ele não veio de um background religioso, ele virou religioso mais tarde. A esposa dele não veio de um background Chabad, e de repente ela é a rabina do Chabad. De repente eles viraram aquilo que eu falei antes. De repente você é o cara e tem que estar lá respondendo. Imagina esse kasher na China. Não, porque gato kasher é meio difícil. Né? E aí eles foram para aquela cidade, só que tudo que falaram para eles que eles iam ter, de salário, de casa, etc., Não é bem assim. ficou na promessa. Aí ele falou, aí eu virei um shliach. Foi aí que eu virei um shliach. Você entendeu que você não chegou lá com alguém te esperando de braços abertos para te pagar um salário como contratado. O shliach você vai lá para se entregar e pronto. Você pula de cabeça e depois você se vira. E aí ele contou que veio o Covid. Na China a gente sabe como que foi. Ele teve filhos, 2, 3 filhos ao longo desses 2, 3 anos que ficou fechado, que nunca tinham visto os avós. Por exemplo, em Israel, não podia sair. E não só que não podia sair, todos os turistas, as pessoas que vinham, etc., também não tinha. Então caiu a frequência e presença de judeus que moravam lá, inclusive, também foram embora. E até hoje não se recuperou. Então, ele falou, teve momentos que eu pensei, bom, então vou embora, sabe? Vale a pena ficar aqui para tão pouca gente? E realmente ele percebeu que, não, é aqui que Hashem quer que eu esteja, não importa, não estou aqui para ganhar números, para mostrar para alguém, eu tenho aqui, esses são os judeus essas são as minhas pessoas, essas são as almas que estão me esperando e é aqui que eu tenho que estar. Então, minhas ovelhas, exatamente. Então é muito bonito de ver. É só você sentar para jantar com todo mundo, depende do dia, mas às vezes tem um salão que é num galpão enorme, onde cabe lá onde cabe as 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas entrando para jantar com fome. Aí você tinha muita comida, você tinha muita abundância, muita... Não, uma coisa agressiva, assim, da comunidade, fora... Um dos rabinos que falou foi o rabino Ber Lazar, aquele famoso rabino que é amigo do Putin. Se dá para falar que é amigo do Putin, mas ele é... Esse que foi condecorado no outro dia? Sim. Ele é muito próximo do Putin, muito antes da guerra. Ele é em Moscou. Ele tem o Putin tem ele como o rabino dele. Realmente olha para ele com muito respeito. É uma coisa boa, né? Tem que usar isso e ele tenta usar isso realmente da melhor maneira possível. Então esse rabino publicamente ele falou, né? Tá todo mundo preocupado. Ele não falou da guerra da Rússia, porque ele não pode falar guerra da Rússia. Russo. Ele falou em que língua? Né? Ele falou em inglês. Vocês falavam inglês? Inglês. Alguns falaram em Yiddish, em hebraico, mas principalmente em inglês. Espanhol tinha bastante, mas não em público. Linguinha. Ontem, e voltando do banquete, algum pegou a Yom Yom, que é o livro diário que a gente lê, aí leu em inglês. Aí chegou o próximo, leu em espanhol. Cada um estava lendo na sua língua. Então, teve espanhol também para deixar a Marcela... Bom, então ele comentou da loucura que está acontecendo no mundo. Ele não falou guerra na Rússia, não pode falar que é guerra, né? Senão ele vai apanhar, não volta, senão ele não volta para lá. Vai para a Sibéria. Mas ele falou que as pessoas perguntam o que vai ser, e eu falei, né, as pessoas saíram, e eu indo para Nova York, o que vai ser em Nova York? Ele falou, Mashiach está chegando, é nisso que a gente tem que focar, a gente tem que viver Mashiach, é isso que eu vivo, é isso que a gente tem que realmente saber que o mundo está indo nessa direção, e por mais que não pareça, é nisso que a gente tem que focar. Parece o contrário, mas é nisso que a gente tem que focar e trazer o bem, iluminar esse mundo, e é nisso que a gente tem que focar. Foi esse um dos pontos que ele falou. Pero la pregunta dele mais en el camino, en el aeropuerto, não havia nenhum tipo de não, graças a Deus. Soleado, de agressividade. Não, graças a Deus. No jantar, que é o banquete, que tem 5.000 pessoas, tem bastante segurança, você tem que entrar lá com identificação, QR Code. Para você entrar em cada um dos jantares, você tem que mostrar o crachá com QR Code. Tinha. Não em todos os momentos, mas nos momentos de maior aglomeração, tinha. Mas o problema é o infeliz, esse que vai assumir agora. Não, é muita gente. Não tem coragem para enfrentar. Não, Hashem está protegendo. Não, eu não digo, hay outros, não en el Bom, essas são algumas dos comentários, Baruch Hashem.
O importante é você tá lá, não necessariamente o que você escuta, alguma coisa que... Você tá lá com todo mundo, isso já te... Você, de repente, está dançando com 3.000 pessoas e cantando, e sábado, sexta-noite, todo mundo cantando, dançando junto. É uma coisa fora do comum. Coitado do palestrante tentando falar. 3.000 rabinos que não se veem o ano todo, que não se veem há não sei quantos anos. Coitado do palestrante. Os rabinos fazem o que as pessoas fazem com eles durante o ano, né? Não estava lá com o Luiz? Não, obrigado, hein? Tá certo? Entregou. Olha, pra que inimigo? Você é amigo. Então tinha alguns mais respeitosos, mas não dá. 3.000 pessoas, coitado, cara, sem microfone tentando falar, e aí ele fala numa língua, nem todo mundo entende. Se ele for falar inglês, não é todo mundo que entende. Durante a semana tem tradução simultânea, mas no Shabbat não tem, então o cara já não entende. Outro cara falou em Yiddish. Bom, eu não sei hoje em dia quantos entendem Yiddish, e aí vai, mas Baruch Hashem foi muito especial. A comida foi tudo? A comida, não sei, sábado dia não foi lá, mas sexta-noite, o que se come não é brincadeira. O que se serve, eu não comi tanto, mas americanos assim estão acostumados a servir muito. Não tive, eu não vi nada de bebida. Sim. Não tinha vinho para fazer da Chaim. Se não tinha feijoada, eu ia embora. Tá vendo? Não ia ficar. Só ia ficar pro senhor. Mas a quantidade de comida que eles servem, assim, a ideia, acho que também é dar aquela sensação para os, especialmente rabinos que moram em lugares que não tem kasher, que não tem, de repente você chega lá, tem 30 tipos de pães e queijos e café da manhã americano é com ovo, é com batata, é com sucrilhos, todo tipo de sucrilho, e leite, e iogurte, e frutas, tá certo? Então, bacon vegano. Mas você volta com alguns quilos espirituais a mais, às vezes também alguns quilos físicos também, mas esse é o propósito. Realmente é muito, muito especial. A força deve ser muito... A gente perceber que especialmente aqueles que estão, como eu falei... A positividade deve ser uma coisa fantástica. Sim. Especialmente aqueles que estão em lugares mais isolados, digamos assim, para eles virem, se conectarem e entenderem que ele não está sozinho. Muitos desses rabinos, os filhos estudam pelo computador. Atualmente minha esposa dá aula nessa escola chamada Online School. Existe muito antes do Covid. Então eles têm uma estrutura muito boa, tem regras. Né? Por exemplo, só interessante, minha esposa fala, se a criança está lá, mas ele aparece com um bebê no colo, está em casa, né? Às vezes tem um bebê que está lá. É como se fosse falta. Quem pensaria nisso? Né? Então você tem regras. Ela tem, no computador dela, consegue ver a tela de todo mundo. Não só que eles têm filtro, mas ainda com filtro, sempre tem um jeitinho. Então ela consegue ver a tela de cada um. Quando ela vê que a criança está lá olhando assim muito para ela está assistindo alguma coisa. Então ela vai lá, chama atenção. Então mas uma estrutura muito legal. E o cara está lá em casa, no fim do mundo. E tem prova, e tem exercício, ela subdivide em salas. Vocês têm que estudar, tipo, você estuda com um parceiro, assim, né? Com a parceira, ela dá para meninas. Então, subdivide as salas, depois junta todo mundo de novo, faz perguntas, um negócio muito, muito bem feito, dentro do possível. Mas nessa época, os filhos desses rabinos, quem tem a possibilidade, eles vêm juntos, porque esse encontro não é só para os pais. Os filhos também vêm, muitos, não todos, mas muitos filhos. Então, tem colônia de férias, entre aspas, né? Uma programação para essas crianças que se encontram pela primeira vez ou segunda vez fisicamente. São amigos virtuais, mas agora eles se encontram fisicamente. Então também é muito especial para eles. Bom dia a todos. Bom dia, Chico.